Oi, meu nome é Felipe. Eu vou mostrar a vocês a fazer a instalação do Samba no Termux. E a versão que a gente vai usar precisa da versão do Android do 7 em diante, tá? Que a versão anterior não funciona mais, tá bom? E a gente vai fazer o download dele, não é pela parte da Play Store, a gente vai usar o navegador do seu celular, certo? Por enquanto aqui eu vou fazer tudo pelo computador, mas o que acontecer aqui pode ser feito normalmente no seu navegador do celular. Você vai no seu navegador e vamos fazer a procura dele no site aqui chamado F-Droid Termux. Ok, você entra nesse site aqui, que pode ver tem aí a extensão do site, dá um clique. Ok, uma vez dentro do site você vai procurar a parte Download APK. Sim, a versão que a gente vai usar é a versão 0.118 e aqui mesmo já notifica versão do Android 7 em diante, ok? Vamos aqui em APK, Download APK, aproximadamente 100 megas, dá um clique, ok? Você baixa no seu celular aí, no computador, transfere para o celular, você escolhe, ok? Eu já tenho no celular baixado, instalado e aberto, certo? Eu vou cancelar aqui que eu não vou precisar. Você baixa aí, espera baixar e instala. Depois que tiver tudo baixado e instalado no seu celular, você abre ele. E quando você abrir ele, você vai de cara aparecer uma tela do terminal, certo? Vai ter umas informações a mais do que essa, que eu limpei minha tela aqui. Você pode limpar a sua tela quando aparecer as informações com o Clear ou com o pressionamento de tecla Ctrl L, ok? Certo? Temos duas janelas aqui. E se você tiver em dúvida por que essas janelas estão aqui no computador, eu estou fazendo acesso SSH remoto, certo? Estou fazendo acesso ao meu celular por rede. Não vou fazer esse vídeo aqui usando o celular, que a imagem fica muito pequena e a questão de escrever nele fica um pouco complicado. Então vai ser tudo a partir do computador, mas a questão de estar usando o computador aqui é para a parte visual, de poder você enxergar bem o que está sendo escrito aqui, certo? Mas você pode usar o seu teclado do celular e começar a escrever em igual, ok? Então tá. Os termos que vocês devem estar instalado aí, certo? Aí a primeira coisa que você vai fazer é atualizar ele. Atualizar, no caso, a lista de pacotes. Você vai fazer apt update, dá um enter e espera. Essa questão aqui é rápida porque ele só vai fazer consulta de listas de novas atualizações para pacotes. O meu aqui está dizendo que está todos os pacotes atualizados, mas no seu, na primeira instalação do Tmux não vai estar. Então você vai precisar fazer o apt, depois do o apt update, upgrade, menos y de yes, para aceitar todas as novas atualizações. Não sei que precisar perguntar se você quer instalar ou não. Você já dá yes de cara, ok? Ele vai começar a baixar todos os pacotes que tiver no seu aí. Ao terminar de baixar todos os pacotes, ele inicialmente já começa a fazer a instalação e pode ser que existam alguns programinhas que precisam que você interajam em permitir fazer modificação nos arquivos que já existem no Tmux mais antigos. Então você vai observar que vai ter uma telinha pedindo sim ou não, ou usar padrão, algo desse tipo. Mas você vai ter que fazer a atualização e pedir para ele atualizar, substituir o que está no seu celular. Você vai digitar a letra Y maiúsculo. Cada vez que ele parar e fazer uma pergunta. Yes, é o Y maiúsculo, dá Enter, espera um pouquinho até terminar e voltar para a tela do terminal, deixar o terminal livre para poder escrever alguma coisa, ok? Então tá, você já atualizou o Termux, atualizou os pacotes que estavam no Termux. Então agora vamos fazer a instalação dos pacotes necessários. Os pacotes necessários que vamos usar vai ser o apt, quer dizer, aqui eu vou fazer a instalação usando o apt, certo? Apt install. Os pacotes são o vim,
O Vim vai ser o editor de texto. Eu vou usar o terminal para fazer a multiplicação de arquivos aqui, certo? De texto. Fake root, Samba. E também temos um pacote chamado lib android exec. Ok. Lib android menos exec info. Preciso desse pacote aqui, certo? Pode ser que automaticamente seu celular tenha instalado ele, mas a última vez que eu testei em um celular, ele não instalou essa biblioteca e eu tive problema para encontrar a solução, certo? Então eu descobri que estava faltando a biblioteca com essa extensão aqui, ok? Ok, você vai instalar o editor, os arquivos de Samba, IP root 2. Acredito que isso aqui por enquanto é o suficiente, certo? Você vai dar um Enter e vai esperar. Ok, você veja que o meu aqui não baixou mais nada porque eu já tenho todos esses pacotes instalados no meu celular, mas no seu vai começar a instalar, certo? E observe que eu esqueci de colocar o Y aqui, menos Y, ele vai perguntar se você quer instalar. Você só diz Y e dá um Enter, ok? A questão de botar o menos Y aqui é para ele fazer a instalação sem perguntar. Não tem problema. Então tá, temos agora todos os pacotes instalados, certo? Vamos fazer agora a criação da pasta do Samba, onde ficam os arquivos de configuração do Samba, porque ao instalar o Samba ele não é criado a sua pasta, certo? Então vamos fazer a criação dessa pasta. mkd // um diretório acima desse atual, usr /etc vai ser a pasta onde guarda todas as informações de configuração de programa, certo? Dentro dessa pasta etc vamos criar outra pasta chamada Samba e damos um Enter. Ok, essa pasta foi criada. Caso em dúvida, podemos fazer o ls -l. E para chamar esse último comando ou última linha da linha anterior, podemos fazer cifrão, valor em dólar, dá Enter. Ele pega o último valor, pode ver, e dá um movimento novamente, para não ter que escrever, eu uso dessa forma. Você pode escrever se quiser, certo? Eu usei isso aqui que é vamos dizer assim, uma variável especial. Ok? Dá um Enter. Certo? Listou 0. O diretório está existente, certo? Eu queria ter colocado o "-d" para listar o diretório em si. Então, "-d" pode ser aqui ou aqui, certo? Não tem problema, dá um Enter. Ok, veja, o diretório está criado e tem até o horário. Atualmente foi quase agora, né? Então vamos lá. O diretório Samba está criado. Agora vamos fazer a cópia do arquivo exemplo que vem na instalação do Samba e vamos mover para dentro dessa pasta que acabamos de criar. Então vamos fazer cp /usr share doc samba smb.conf.example, né? Example, é isso mesmo. Example, vamos lá. Ok, é esse aqui que eu vou copiar. Para onde eu vou copiar ele? Para a pasta anterior, certo? Então vai ser // usr etc samba ok, voltei para cá. Preciso fazer esse arquivo ter a extensão .conf apenas. Então vai ser smb.conf. Damos um Enter. Ok, o arquivo está copiado, certo? E de aonde ele foi copiado, vamos fazer modificações nele. Eu vou usar o Vim, certo? Mas você, no seu caso, não sei se você é familiarizado com o Vim, né? No caso, então você pode
usar um editor de texto a nível de interface gráfica. Mas para fazer isso, você precisa copiar esse arquivo para a sua memória interna, onde o seu navegador, o seu gerenciador de arquivo, possa visualizá-lo, para você poder abrir no seu editor de texto, ok? Então, antes disso, o Tmux precisa ter acesso à memória interna do seu celular. Para isso, você pode fazer Tmux Setup Storage e dar um Enter. Quando você der um Enter aí, questão de 5 segundos, na tela do seu celular vai aparecer uma confirmação do Tmux, ou no caso do seu celular, pedindo para autorizar que o Tmux tenha acesso à sua memória interna, você de permitir, ok? Ao fazer isso, o Tmux terá já acesso à sua memória interna. E para poder visualizar a memória interna, podemos acessar ls/sdcard/ e damos um Enter. E podemos ver arquivos e pasta no seu armazenamento interno, ok? Então vamos copiar agora o arquivo que colocamos na pasta etc samba, o smbconf, certo? Para essa parte da memória interna aqui do seu celular, para poder, caso precise, use algum editor de texto virtual aí de forma gráfica, né? Então vamos lá, cp /usr etc samba smb.conf e vamos colocar na sua memória interna do celular aí, ok? Eu vou deixar fora de pasta, não ficar nem dentro de uma pasta dessa aqui, vai ficar fora, que nem esses arquivos aqui. Eu já tenho até um exemplo aqui, eu vou sobrescrever ele, colocando o mesmo nome, certo? E eu vou colocar com a extensão .txt, que é a extensão que eu acredito que o seu editor de texto vai conseguir visualizar. Eu não tenho garantia que o seu editor de texto vai conhecer que isso é um arquivo para edição com a extensão .conf apenas. Então eu vou adicionar .txt no final. smb.conf.txt, dou um Enter e ele copiou. Você agora vai no seu gerenciador de arquivo, navegue enquanto sua memória interna, abra esse arquivo no seu editor de texto e aguarde agora as próximas etapas que vamos fazer no arquivo de configuração do Samba, ok? Eu vou limpar a tela aqui, Ctrl L, o comando clear, certo? O Ctrl L aqui. Vamos editar agora aquele arquivo que acabamos de copiar, certo? O meu vai estar em barra, dois pontos barra, né? No caso aqui, usr barra etc barra samba barra smb.conf. O seu vai estar, ou se estiver usando o Vim nessa mesma localização, ou se usando outro editor de texto gráfico, na sua memória interna do celular, ok? Dá Enter. Certo? Estamos dentro da memória interna do... estamos dentro do arquivo, certo? Acabamos de copiar. Voltando para o início aqui, temos a seção global. A seção global já está preenchida com várias informações que o desenvolvedor que criou e compilou o programa Samba ele fez, certo? Então já está nos ajudando muito o que ele fez aqui. Vamos somente implementar algumas coisas. As interfaces que ela vai ouvir vai ser a localhost e a rede LAN, ou WLAN, que é o Wi-Fi, certo? O nome do compartilhamento vai ser chamado como Samba Tmux, né? Samba no Tmux. Eu não vou mexer nisso, não preciso. Vamos só mexer na questão de arquivos que vão ser compartilhados. Vamos fazer a pasta que vai ser compartilhada em si, certo? Aqui temos o Samba escutando na porta 1139 e 445, certo? Não baixe essas portas para 445 e 139 que não vai funcionar. Mesmo que você desça para essas portas abaixo de 1024, o Samba quando for executado ali para rodar como um daemon vai dar erro, certo? E não vai estar escutando essas portas, mesmo com condições de root. Para fazer funcionar, você tem que usar o root com auxílio do iptable, fazer direcionamento de porta com a ajuda do NAT, ok? Então, por enquanto não é o que eu vou fazer nesse momento.
até porque esse celular não tem root. Deixa eu tomar um pouquinho, pronto, aqui. Aqui onde temos interno. Isso aqui é a seção interna, aqui vai ser os compartilhamentos. Temos até aqui, definição de compartilhamento, ok? Então na edição de compartilhamento aqui já temos até uns preenchimentos, vamos fazer umas modificações, ok? Então aqui está dizendo comentário. Um comentário que vai ser possível visualizar em outro local. Eu vou mudar para um nome diferente desse para a gente ver depois ali no teste, ok? O nome que eu vou fazer vai ser... o nome vai ser... Termux mais samba. Eu vou tirar esse sinal de mais, botar esse underline aqui, samba. Ok? Para não dar algum problema qualquer, deixa isso assim, pronto. Termux samba. Só para dar uma modificação aqui rapidinho. Vamos agora mudar o caminho, certo? O caminho que vai ser o diretório, que vai guardar informações de arquivos, certo? E vai ser nele onde tudo vai ser guardado e modificado. Então vamos modificar o caminho para aquela parte do armazenamento interno do celular, já que o Termux conseguiu ter direito ao acesso. Vamos botar barra SD card barra. Dentro dessa memória interna do SD card, vamos criar uma pasta aqui antes, nessa outra página aqui, antes de continuar aqui, certo? Para não esquecer. Então eu vou criar uma pasta chamada samba, certo? Vamos fazer mkd barra SD card, memória interna. Dentro dessa memória interna, vou criar uma pasta chamada samba. E dá um enter. Ok, não reclamou nada, já está criada essa pasta. Vamos voltar para o editor de texto aqui. E vamos criar agora. Vamos inserir agora a parte aqui, memória interna. E a pasta da memória interna chamada samba. Ok. Vamos fazer o que agora? Esse tipo de compartilhamento é apenas leitura? Não. É browsable aqui, é visualizável, pode ser visto. Pode ser visto, sim. Comportamento para usuário convidado, não. Vai ser usado a autenticação de usuário e senha, ok? Aqui a gente vai inserir mais 3 ou 2 informações, ok? A informação são a questão do usuário Termux. O aplicativo em si, ele é um usuário de celular e cada aplicativo, por exemplo, que é instalado no seu celular, ele é um usuário diferente, certo? Então, para fazer o acesso aqui pelo Samba, no Termux, a gente vai inserir o usuário do Termux. E como é que descobre um nome desse usuário? O nome, ou se não, seu ID em dígito. Podemos voltar aqui para o outro terminal aqui que está aberto e digitar ID menos NU para saber o nome do usuário. Damos um Enter. Pronto. Esse é o nome do usuário Termux, ok? Se eu quisesse saber o ID dele, somente o número, ID menos U. E damos um Enter. Pronto. Temos um nome e temos ele em ID. Vamos precisar somente ele em nome, ok? Vamos voltar para cá para o editor. Vamos começar a inserir informações aqui, certo? Então vamos lá. Começando. Vamos colocar, aqui pular 3 linhas. Vamos colocar force user igual ao U0 underline A52 force group barra U0 A52 e o outro vai ser o usuário que tem apenas permissão de acessar. Todos os usuários que possa ser criado, vamos somente permitir permissão, ou melhor, vamos apenas dar autorização para o usuário do Termux que vamos criar depois com comandos de samba. Por enquanto vamos inserir aqui dizendo valid. Eita. Deixa eu voltar aqui. Ok, desce. 1, 2, 3 aqui, linha. Vamos lá. Valid users. Usuários válidos são
Por enquanto só temos o do Termux A52. Ok? O usuário foi inserido aqui como sendo ele o responsável por fazer a autenticação com o nosso memória interna e poder fazer manipulação. Temos algumas outras informações aqui que estão comentadas. Não precisamos olhar isso agora, certo? Vamos fazer somente a compartilhação da memória interna do celular. Mas pelo Termux atual aqui, podemos fazer compartilhação ou compartilhamento com a memória interna. Um exemplo do seu memória card aí, podendo ser o limite aquele que o seu celular suporta, certo? 150 GB ou 128 GB, 500 GB, 1 TB, não sei. Podemos também usar o compartilhamento do seu cartão, certo? Mas aqui não vamos precisar mexer nisso agora, certo? Ok, então memória interna vai ser o nome do nosso compartilhamento que vai ser visto. Essa memória interna está compartilhando a pasta Samba, certo? Esse nome aqui podia ser qualquer outro, tá bom? Eu vou deixar isso aqui mesmo, aí podia botar qualquer outro. Então o arquivo está configurado, não vamos precisar mexer mais nada, vamos dar saída aqui no Vim, certo? Terminou, você aí no seu editor de texto, se você estiver mexendo na parte gráfica, onde for, salve, deixe dessa forma aqui para teste. Ok? Se você agora está salvando a parte gráfica aí do seu celular, volte para o seu terminal e faça a cópia dele para a memória, ou melhor, para o caminho aqui do etc samba smbconf. Vamos fazer isso aqui, eu vou lhe mostrar como você pode fazer. cp para sd card, aquele arquivo que eu mandei para sd card, eu acredito que você mexeu nele, não mudou o nome, certo? Então vai ser o mesmo que eu mandei, que é o qual vai ser o smb.conf.txt. Pronto, foi esse aqui que eu mandei para lá. Se você tiver somente inserindo informações nele, então vai ser a mesma forma que está aqui. E onde é que eu vou mandar esse arquivo? Vou mandar esse arquivo para onde? //, um diretório acima do atual que eu estou, usr etc samba smb.conf. Eu tenho que tirar essa extensão aqui .txt, certo? Então eu vou mandar ele salvar como smb.conf. Daria um enter aqui, ele copiaria esse arquivo, certo? Da memória interna para a memória aqui onde está o Termux, mas não vou precisar fazer isso, não vai sobrescrever o que eu fiz, e isso não é o que eu preciso fazer. Você só faz se você tiver feito a edição pela memória interna do seu celular, sem usar o editor Vim. Ok? Pronto. Então tá, o arquivo foi modificado, fomos copiado, fomos mexendo nele, terminando de mexer, certo? Agora vamos fazer a criação do usuário. E vamos fazer a criação sem necessidade de root, certo? Então, você vai usar o fake root, fake root, o nome do arquivo smb, ou do programa, né? pswd-a, de adicionar. Quem eu vou adicionar? Eu vou adicionar o usuário Termux, certo? Bota um usuário existente no Termux. Não crie um fictício diferente desse não, certo? Para não complicar. Ok, damos um Enter. Ele vai pedir uma senha, você cria uma senha aí, certo? A senha que eu vou criar aqui, vamos botar o nome só Android. Dá um Enter, confirma novamente, Android. Damos um Enter. Ok, o arquivo foi configurado, a senha foi criada. E nesse exato momento podemos iniciar nosso servidor SMB, ou nosso servidor Samba. Podemos fazer SMBD, damos um Enter. Ok, o servidor foi iniciado. Se você quiser ver se realmente foi iniciado, você pode fazer ss-tumpal, T de TCP, U de UDP, N de não resolver nome, IP para nome, certo? A de todas tipo de conexões, listagem, e o P de programas que estão sendo usados, e o L para listar o L para listar
os problemas que estão na questão de escuta, certo? Eu não vou dar entrar aqui no meu não, porque no meu caso aqui eu tenho endereço IPv6 que estão com endereços públicos que são acessíveis pela internet, então eu não vou compartilhar com vocês isso, que isso não tem necessidade, ok? Mas com isso aí você vê. Se você conseguir ver, eu só vou fazer isso aqui, ó. Grep menos O 4445. Se eu tiver um retorno, certo? É porque essa porta está aberta. Ok? Ó, podemos ver aqui. Temos várias. 445. São aqui pode ser para IPv6, PV6, PV4. IPv6 tem mais de um IP, certo? IPv4 só vai ter um para a rede local, localhost, e para o meu IP de LAN local também, certo? E IPv6 vai ter até, acredito que seja 4. Eu não vou compartilhar o IP que não tem necessidade, certo? Essas informações aqui, permissão não assim, autorizada, é questão de o SS não ter acesso a algum socket de Android que está sendo usado. Mas se você estiver usando o root, você vai ver tranquilo, certo? Então tá aberta aqui a conexão. Como é que vamos prosseguir agora? Vamos fazer uma, fazer um teste aqui com o outro terminal que eu tenho de outro celular, certo? Pronto. Esse aqui é o meu outro celular, certo? Ele está na rede igual a do que acabamos de mexer. Esse é o meu IP para o celular, certo? Eu estou vendo aqui, vocês também estão vendo que é IPv6. IPv6 não tem problema compartilhar, então eu vou deixar ele aqui, certo? O atual, o Termux, pode ver que o meu Termux aqui é ó, ID-NU para o meu celular. É o U0, underline A129, certo? E nesse daqui, ó, ID-NU é totalmente outro. Cada celular vai ter o seu diferente, certo? Nunca é igual. E qual é o IP desse aqui? Desse meu servidor para acessar ele? Eu não consigo acessar ele sem saber o IP, certo? O IP dele a gente pode fazer assim, ó, IP route show. Dá um enter. Ok. A primeira parte aqui é a rede. Veja que eu estou na mesma rede barra 26. O meu termina com 1.38 e esse termina com 1.29. Meu servidor está no 1.38, então eu já sei onde ele está. Como é que eu vou fazer o teste para ver se ele está funcionando mesmo? Usar uma ferramenta aqui que tem nos dois, porque a gente instalou o Samba, certo? Então smb client -l para o que fosse o host que queremos acessar. Então 192.168.1.38 é o meu, certo? O meu servidor é esse aqui, ó. Esse aqui. O seu pode ser totalmente diferente. Você faz o IP roadshow e vê qual é o seu IP, certo? Então esse é o IP que eu quero acessar. E o usuário. O usuário é aquele que eu cadastrei lá no SMB. Vocês lembram? Tá aqui, ó. Eu quero me autenticar nesse servidor com esse usuário, certo? Então o usuário que eu vou usar para autenticar é esse. Agora eu vou dar um enter. Ele vai dar um erro. Por que deu um erro? Você está perguntando? Muito simples. Ele está tentando fazer conexão na porta 445 ou na porta 139. E vocês lembram que eu falei que o SMB do celular só escuta em portas altas. Então temos que passar o parâmetro "-p 4445", que é a porta que eu quero fazer o acesso no meu servidor, certo? Então agora eu dou mais um enter. Coloco a senha que eu criei no meu SMB aqui, no meu servidorzinho. Eu coloquei foi o nome Android, certo? Então aqui, ó. Android, dou um enter. Aguardo. Ok, não reclamou. Veja, memória interna é o que está sendo compartilhada. O comentário é Termux Saba. E o tipo
de compartilhamento é um disco. Um disco assim é o que? É um compartilhamento para armazenamento, certo? E vamos fazer só mais um teste para finalizar. Eu vou agora logar como cliente no meu servidorzinho que eu acabei de criar pelo terminal, certo? Usando a mesma ferramenta aqui, SMB Client, e vou mudar um arquivo para aquela pasta SMB lá, aquela pasta samba que eu fiz, certo? Antes disso, no servidor aqui, eu vou entrar naquela pasta sdcard barra samba, dou um enter, dou um ls menos l para ver se ele lista alguma coisa. Ok, não listou nada, total zero. Então vamos fazer a conexão agora nesse servidor que está compartilhando essa pasta que eu estou, certo? SMB client. Agora eu não preciso passar mais o L, certo? Eu vou passar somente agora o P de porta aqui na frente para ficar mais fácil para mim. Pode deixar lá no outro lado, mas eu vou deixar aqui. Menos P 4445. Vamos passar agora barra barra o endereço IP do servidor 192.168.1.38. Qual é o compartilhamento que esse servidor está compartilhando aqui? Qual é o nome do compartilhamento? É o share name, é o nome daqui da lista, né? Mas abaixo dele temos o internal, certo? Então esse é o nosso compartilhamento que vai ser usado aqui. Barra internal. Ok? Vamos acessar ele. A partir de que usuário? A partir do usuário que criamos lá no Samba. Esse usuário. O 0 underline A153 152. Desculpem, vamos lá. Dá um enter. Acabei de botar dois S aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar esse S aqui. Certo? Dá mais um enter. Vai pedir a senha. A senha. Eita. A senha é Android. Android. Dá um enter. Ok? Entramos no cliente para compartilhamento a partir de linha de comando, certo? Do SMB. Você pode dar um help para conhecer os comandos que existem, ou dar um help aqui só rapidinho você ver o que tem. Help. Tem vários comandos aqui, certo? O que eu vou precisar usar aqui para teste é somente dois, certo? O put para enviar um arquivo para o servidor. Eu vou mandar um arquivo que eu já tenho aqui no meu celular e já fiz um teste antes, que é o oiu.txt. Acredito que seja esse mesmo. Dá um enter. Ele vai mudar para o outro lado aqui, certo? Pronto, eu digitei errado o nome, então vai ser put oui.txt. Vamos ver se eu errei agora. Então entre novamente. Pronto. Agora está enviando o arquivo. Deixa ele terminar aqui. Ele mostra depois a taxa de transferência que ele fez por segundo. Ok. 550k bits por segundo. E vamos lá no servidor aqui, rapidinho, executar mais uma vez o ls-l. Dá um enter. E veja que o arquivo acabou de chegar. Certo? Então veja que realmente está funcionando o SMB, ou servidor Samba, o Termux. Eu vou sair da minha conexão, exit, dá um enter, ok? E agora eu vou finalizar o servidor que eu acabei de criar, certo? Finalizar assim é só fechar ele para ele não ficar aberto. Vou executar o comando pkill smbt, enter, ok? O servidor já está fechado. Se vocês fazerem mais uma vez um teste aqui para se conectar com ele, vai dar um erro. Vou dar só um teste aqui para você ver, ó. Vai dizer que não foi encontrado. Deixa eu digitar o P aqui. Deixa eu digitar a senha. Vamos botar lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Conexão falhou. Conexão foi recusada, certo? Ou seja, o servidor está fechado desse lado. Então, pessoal, a gente já acabou de criar
um compartilhamento Samba funcional aqui, certo? Usando portas altas. Temos a possibilidade também de usar com portas baixas. E com portas baixas podemos fazer compartilhamento com o próprio computador, o Windows, certo? Para isso vamos precisar do uso de root. Eu vou deixar isso para fazer em outra hora, certo? Mas antes de finalizar aqui, eu vou falar só uma coisa que eu observei quando comecei a usar o Tmux junto com o Samba. Quando a gente cria uma iniciação com o SMBD aqui, certo? Ele cria um arquivo de log e eu não consegui desativar esse arquivo. Ele não desativa, certo? Então vamos logo ver onde é que fica ele para você ver. Uma coisa que eu quero falar. Deixa eu voltar para aquela parte do diretório home. CD somente aqui. CD. Dá um enter. Ok, estou na pasta home aqui do Tmux. CD, vou entrar agora nessa parte que eu quero falar com vocês uma coisa. Você pode digitar igual para a gente chegar nela. var não, né? É USR. Já apagar isso aqui. USR barra log barra samba, dá um enter. Pronto, essa parte foi criada. Eu não vejo que nem fui eu que precisei criá-la. Dá um ls-l e temos dois arquivos, certo? Um arquivo aqui é um diretório, não se preocupe com ele. O que eu quero chamar a atenção é esse arquivo aqui, ó. log.smbd. Esse arquivo é sempre criado, não tem como evitar ele na hora que você inicia o seu servidorzinho, certo? Se você passar muito tempo usando o Samba e se tiver alguma coisa mal configurada, ele fica enchendo a memória com logs. Se vamos fazer agora aqui esse valor aqui fica legível para o humano, tá? Para ver quanto é que está ocupando aqui no meu celular. Então ls-l ls-lh para condições humanas aqui de visualização. Veja, 500 MB. Esse arquivo, com pouco tempo criado, está ocupando 500 MB do meu celular. Então, você sempre que iniciar esse seu servidor Samba, você precisará viajar ou navegar até esse diretório e apagar ele manualmente, certo? log.smbd. Você remove ele aqui rapidinho. Pronto, já está removido aqui, ls-lh. Ele não está mais, certo? Eu vou iniciar o SMBD aqui rapidinho, SMBD. Enter. Pronto, iniciou o SMBD novamente. Só dá um ls-l. O arquivo está sendo criado novamente. Ok. Bem pequeno a memória agora. Pronto, o servidor aberto. Como é que você pode fazer? Você inicia o seu servidor, você entra nessa pasta. Qual é a pasta? Se você tiver acabado de esquecer novamente, a partir do diretório home. Qual é o diretório home? Como fica esse cifrão aqui, ó, esse sinal aqui, ó. Então, partindo desse diretório, você não precisa chegar nele. Você pode usar aqui mesmo fazer rm barra usr barra log barra desculpa aqui var barra log barra agora a pasta samba barra log.smmd. Pronto, remover ele aqui, ó, rapidinho. Pronto. Ele não está sendo mais criado, ele não está guardando mais nenhuma informação a partir desse momento que você iniciou esse servidorzinho aqui, certo? No momento que você finalizar ele e outro momento você iniciar novamente ele vai iniciar e criar esse arquivo novamente. Então, o que acontece? Toda vez que você finalizar e iniciar o Samba novamente, não se esqueça de excluir esse arquivo, certo? Se alguma hora for mais fácil para mim, eu criaria talvez um script para vocês fazer isso de uma forma mais fácil. Mas sempre que vocês puder, vocês tentam apagar eles manualmente, ok? Então é isso. Eu vou finalizar mais uma vez aqui o servidorzinho que está aberto, é PQ SMBD. Dá um Enter. Finalizou o servidor que eu tinha acabado de iniciar, certo? Ok, então é isso, o servidor está funcionando. Já foi teste e os testes já estão funcionais. E o tamanho do vídeo está muito grande. Eu vou parar por aqui, ok? Qualquer coisinha, podemos fazer mais.